porque nos tornamos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Agora eu queria ler junto com você também o Salmo de número 126. Salmo de número 126. Essa é uma mensagem que lá no meu devocional, lá no meu quarto, sozinho, eu e Deus me pegou através dessa palavra e ministrou tanto a minha vida. E depois que Ele faz isso comigo, que Ele acaba com a minha raça, então eu venho com raiva, sangue nos olhos, para acabar com a raça da igreja também. Eu falo, Senhor, faz o mesmo que o Senhor fez comigo lá no meu quarto. Acaba com eles também, por favor. Quero ver eles sofrendo. Brincadeira. Salmo de número 126, vou ler só 2 versículos, o 5 e o 6. Diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Quem sai andando e chorando, vai voltar com júbilo, trazendo os seus feixes. Você crê nisso? Essa é uma palavra para você. Põe a mão sobre o seu coração então e diga aí: Senhor, ministra a minha vida. Senhor, ministra a minha vida profundamente. Através do Teu Espírito Santo me convence. São textos, Senhor, que nós já conhecemos, já lemos, já ouvimos pregações, mas nós cremos que a Tua palavra é tão viva, tão poderosa, e nessa noite, Senhor, nós queremos. Tua palavra é espada e Tua palavra é lâmpada. Então nós te pedimos, à medida que o Senhor nos corta com a Tua palavra, ilumina, ó Deus, faz com que nós possamos enxergar aquilo que em nós não está servindo para o Senhor, não presta para o Teu reino. Faz-nos, ó Deus, enxergar à medida que a Tua espada nos rasga ao meio. Faz isso conosco. Então, ó Deus, à medida que isso acontece, arranca de nós o que não serve e coloca dentro de nós aquilo que o Senhor quer colocar. E eu oro mais uma vez, Senhor, assim como lá no meu quarto, aquele dia o Senhor falou comigo tão profundamente e me convenceu. Faz isso agora com meus irmãos e irmãs também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como o pastor Alvin já disse, meu nome é César, mas ninguém sabe que meu nome é César, todo mundo me chama de Cezinha. Quando é César Augusto me chamam, ou é minha mãe brava comigo, ou são os cobradores. Mas é Cezinha, pastor Cezinha. Eu, há 7 anos, sou pastor em Laranjeiras do Sul. Laranjeiras do Sul é uma cidadezinha lá no canto do Paraná. Às vezes as pessoas me perguntam onde é que fica Laranjeiras do Sul. Quem mora no interior sabe que a gente passa por isso. Onde é que fica? Eu tenho que explicar. Você conhece Curitiba? Ah, já ouvi falar. E Foz do Iguaçu? Já ouvi falar. Eu falo, tudo isso faz parte da grande Laranjeiras. Laranjeiras está ali no meio. Mas ela fica ali no cantinho do Paraná, uma cidade com 32 mil habitantes, como o pastor Alvin falou, mas nós temos apenas 20 mil habitantes na área urbana da cidade, que é hoje onde as nossas células estão mais fortes. Eu cheguei em Laranjeiras com 26, 27 anos, e a minha esposa, 2 anos a menos que isso, e nós tínhamos no coração, irmãos, o desejo, o sonho de ver Deus realizar um avivamento em um lugar. Eu toda a vida li esses livros, sonhei, olhava para a Bíblia, até pensava, eu nasci na época errada, eu devia ter nascido na época da Bíblia, para viver esses negócios todos aí. Então entrei naquela cidade, eu e Suelen, a minha esposa, e entramos ali profetizando, em nome de Jesus, nós queremos ver aqui um avivamento, nós queremos ver Deus agindo aqui poderosamente. Não passou muito tempo, irmãos, e nós começamos a perceber que não ia ser tão fácil assim, você sabe disso. E aí então, um dia, eu e Suelen estávamos no templo da nossa igreja orando, e então era uma madrugada, era uma virada de ano, do dia 31 para o dia 1º do ano, não me lembro qual ano que era, bem no comecinho de quando a gente chegou. Então, naquela madrugada eu estava no altar chorando,
orando a Deus e dizendo: Senhor, faça um avivamento, traga um avivamento sobre essa cidade. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor está vendo. Então Deus me falou: você está disposto a quê para isso? Eu falei: estou disposto a qualquer coisa. Me diga o quê? E aí então, naquele altar, Deus falou comigo, e Ele falou: então eu quero o seu filho. E eu toda a vida sonhei, sabe, irmãos, ser pai, ter um filho, era o sonho da minha vida. E então ali naquele altar, Deus falou comigo: eu quero que você me dê esse filho. Eu não quero mais que você tenha ele, eu quero que você me dê esse filho. Irmãos, no altar eu chorava por 2 motivos. Eu chorava porque eu queria tanto esse filho, e agora eu teria que entregar a ele. E eu chorava mais ainda, que eu pensava: a minha esposa vai me matar, a hora que ela souber. E aí eu estou ali no altar, entregando isso ao Senhor, dizendo: tudo bem. E aí eu olhei assim, a nossa igreja é bem comprida, e daí a Suelen vem vindo para a minha direção, chorando já. E ela me abraça, chora e soluça, e ela diz: Deus pediu o filho da gente, Ele pediu o nosso filho. E eu entendi que era uma direção de Deus, e nós ajoelhamos ali naquele altar, entregamos aquele filho. E então naquele altar, naquele dia, Deus me disse: em 3 anos, eu vou trazer para esse lugar 3.000 pessoas. Nós éramos ainda um grupo bem pequeno, mas irmãos, depois de 3 anos, Deus trouxe para nós mais de 3.000 pessoas. Numa cidade de 20.000 habitantes, isso trouxe um grande impacto para aquela cidade. É lindo. Eu me lembro de quando eu comecei a sonhar e ver: então tá bom, onde estão os 3.000? Aí Deus me disse: eu vou trazer as pessoas-chave da cidade. Falei: glória a Deus, pessoa-chave, vai vir o prefeito, vai vir o promotor, vai vir, pessoa-chave, vai vir gente rica pra caramba, é gente-chave, não é mesmo? Aí eu fiquei esperando. Aí converte quem? O gadareno, a samaritana. Ou eu falei: ô Senhor, parece que eu não entendi bem, ou o Senhor não entendeu bem. Aí Deus falou comigo: pessoa-chave na Bíblia não eram esses não, esses também são, mas pessoa-chave, quem foi que trouxe toda uma cidade, quem foi que ganhou toda a cidade lá foi a samaritana, foi o gadareno que convidou, hoje até o pastor Alvi estava nos dizendo, foi ele que chamou todo mundo na praia para receber Jesus, foi ele. Então essas pessoas que nós não olhávamos para ela tanto assim na cidade, começaram a trazer toda a cidade, e boa parte dela pelo menos começou a participar das nossas células. Então nós vimos um avivamento acontecer, uma coisa linda acontecendo naquela cidade. Hoje nós somos quase 700 células ali em Laranjeiras. São milhares de pessoas, eu não vou nem saber te dizer quantas pessoas nós já temos em células ali em Laranjeiras. E aí, irmãos, a coisa ficou boa, porque o pessoal começou a acreditar nisso, de todo o coração. Então eles começaram a sair e plantar igrejas também. E nós já estamos em 43 cidades agora. Nós plantamos igreja em 43 cidades e elas estão lá. E elas estão experimentando de um avivamento também, porque nós temos um exemplo, vou te dar uma igreja numa cidade de 1.800 habitantes. E aí nós temos várias igrejas em cidades pequenas assim, 1.800 habitantes. E essa igreja já tem mais de 200 pessoas em célula, em pouco tempo. Nós temos uma outra igreja que fica a 18 quilômetros de Laranjeiras, e ela tem 3.000 habitantes. E agora eu estive pregando lá faz um mês, e eles me disseram, nós já passamos das 650 pessoas em célula. Um avivamento tomou conta daquela região. Diga para quem está do seu lado: eu faço parte de um avivamento. Fala isso profeticamente, diga para quem está do outro lado: você faz parte de um avivamento. Irmãos, eu tenho a alegria de te dizer que eu estou vivendo, nós temos vivido lá como igreja, uma história tão linda, que Deus havia escrito para nós naquela cidade. Eu tenho pensado muito nisso, que Deus é um Deus de histórias. Deus é um Deus de histórias. Repete isso comigo: Deus é um Deus de histórias. Eu não sei se você nasceu na igreja, mas eu nasci. Eu já nasci na igreja, meus pais já eram convertidos, metodistas, e eu nasci na igreja. E eu, muito pequenininho na igreja, eu conheci, antes de conhecer Deus, eu conhecia as histórias de Deus.
Não é verdade? Quem nasceu na igreja é isso. Antes de você saber quem é Deus, você sabe a história do que Deus fez através de Davi com Golias, a história do que Deus fazia ali com Jonas, aquele peixe, aquela coisa toda, a história do que Deus fazia Sansão. Deus é um Deus de histórias. E sabe o que mais me chama a atenção, irmãos? Que as histórias de Deus não são histórias mais ou menos, não. Você olha para a Bíblia e, irmão, se você não for crente, você tem dificuldade de acreditar. É ou não é? Como é que é o negócio aí? O peixe engole, o rapaz lá, o profeta usa o peixe de táxi para ir até o lugar que ele tinha que ir. Como é que é isso aí? Se você não é crente, você não acredita. Ah, como é que é? O corvo entregando carne. Corvo é carnívoro, que negócio é esse? É o disque corvo, que negócio é esse aí, ué? As histórias são demais. E os efeitos especiais então, irmão? Monte da Transfiguração. Já pensou? A roupa fica branca, a nuvem baixa, a voz que sai do meio. O que é isso? Aí tem dois que já estavam mortos, aparece lá. Que negócio que é esse? Nem Steven Spielberg pensou em tanto efeito especial assim. As histórias de Deus são maravilhosas. Você olha para a Bíblia, irmão, a gente se encanta em ver as histórias dele. Agora, o mais legal disso tudo é você pensar que no Salmo 139 vai dizer que esse Deus que só escreve histórias extraordinárias, esse Deus que só escreve histórias muito boas, esse Deus escreveu a sua história também, e todos os dias da sua vida estão escritas num livro. Pensa num roteiro bom de uma história. É o seu, porque foi escrito pelo melhor autor que existe. Agora, irmãos, a Bíblia vai dizer, nós lemos esse texto aqui, a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 4, verso 9, a Bíblia diz que nós fomos feitos espetáculo. Repete comigo, espetáculo. Fala para quem está do seu lado, você é um espetáculo? Pelo menos deveria ser, que é o que está na Bíblia. Você vai encontrar isso em outros momentos também. A Bíblia diz que as pessoas vieram ver o espetáculo quando Jesus estava sendo crucificado, ou em Hebreus também vai dizer que havia ali um espetáculo e era o sofrimento. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que nós fomos feitos espetáculo. E é um espetáculo interessante, irmãos, porque é muito melhor que os de Hollywood, porque é um espetáculo onde todo mundo está assistindo. A Bíblia diz, o mundo, os anjos e os homens. Pensa num negócio que está passando em todo lugar, a todo momento. A sua história, a minha história. Agora tem um problema. O problema é que, para ser espetáculo, tem que ser legal. Sim ou não? Porque, irmão, você não diz assim, ó, eu vou num espetáculo, eu vou lá, vou parar para assistir um negócio que é chato. Você faz isso, não? Vou parar para ver um negócio que é chato pra caramba. Você faz isso ou não? Ó, tá gravando, pastor? Minha esposa vai me matar. A minha esposa, ela gosta de assistia um tempo atrás, ela assistia uma novela. Vocês escandalizam falar que vê novela, pastor? Mais ou menos, né? Mas ela é crente, apesar de ser metodista. Brincadeira. Ó, e a novela que ela gostava de ver se chamava Sila, Prisioneira do Amor. Alguém já viu isso aí? Ô, irmão, eu prefiro chá de boldo, chá de losna do que assistir esse negócio aí. Pensa num negócio chato. Pensa numa tristeza que é. Sila, Prisioneira do Amor. Que é isso? A hora que começava assim eu falava, dá licença, vou embora, não vou assistir isso aqui não. Chato demais da conta. Ela falava, fica aqui, eu não vou ficar. Ninguém merece assistir um negócio chato desse aí. E algumas vezes, irmãos, eu tenho a impressão, quando eu olho para alguns crentes, ele começa a me contar a história dele, enquanto ele está falando eu estou pensando, Sila, Prisioneira do Amor. Pensa numas histórias chatas, irmão. Ninguém quer ver, ninguém quer assistir, ninguém para ficar vendo umas coisas dessas. Aí tem crente, irmão, que diz assim, pastor, ninguém vai na minha célula. Eu convido, ninguém vai. Claro, irmão, você é Sila, prisioneiro do amor, quem é que vai lá ver isso?
Que é isso, irmão? Aí tem aqueles irmãos que parecem aqueles filmes repetitivos, já viu? Aqueles filmes que passa sempre. Tem alguns filmes, eu decoro rápido, então tem alguns filmes que eu já assisti uma vez, eu já sei falar a frase. Aí eu vou assistir, aí eu falo a frase antes. A minha esposa fala, por que você vê se você já sabe tudo? Eu falo, porque senão você muda para Sila. Melhor deixar aí mesmo. Aí tem aqueles irmãos que começam a falar, eu falo, aí eu já sei essa história já. De novo. Tá ruim, tá difícil, eu vou parar, eu vou largar. Ai, pastor, ninguém me ouve. Ai, a igreja não é boa. Ai, meu Deus do céu. Agora nós temos que lembrar, irmão, que Deus nos fez para ser espetáculo. Era para as pessoas pararem para nos assistir. Era para elas falarem assim, que isso, cara? Olha esse cara aí. Eu não posso negar um convite para uma célula de uma pessoa dessa. Olha a transformação da vida dele. Olha o que está acontecendo. Espetáculo. E ao mesmo tempo, Deus está lá no canal assistindo você, porque a Bíblia diz que os anjos também estão vendo. O mundo está vendo, todo mundo está assistindo. A nossa história tem que ser um espetáculo, amém? Tem que ser um espetáculo. Agora, qual tem sido uma das maiores estratégias de Satanás para acabar com os espetáculos da nossa vida? Um dia Satanás chega lá na presença do Senhor, você conhece a história lá em Jó, e Deus fala para ele o quê? Ele diz, você tem observado meu servo Jó? Ou seja, você está assistindo ele? Deus está dizendo, você está vendo esse canal aqui? Olha só esse menino, olha só. Igual ele não há, eu estou vendo. Os anjos estão assistindo. Você tem visto? Satanás fala, sim, estou assistindo esse canal. Discovery Jó. Estou assistindo. E aí ele fala assim, e eu sei porque a história dele está sendo um espetáculo. E eu sei como fazer para acabar com essa história também. E qual que é a estratégia de Satanás? Ele diz, coloca uns problemas para você ver se esse rapaz não te nega. Coloca umas crises lá para você ver, Senhor, se então ele não vai acabar com esse espetáculo rapidinho. E, infelizmente, irmãos, Satanás tem conseguido alcançar isso na vida de muitos de nós. Com a crise, um problema, uma situação difícil, e muitos de nós que deveríamos estar vivendo como um espetáculo e as pessoas pararem para assistir. Aceitamos as investidas de Satanás e quando menos percebemos, nossa vida virou Sila, prisioneira do amor. Uma chatice. Então eu quero falar com você, rapidamente, eu quero falar com você sobre algumas 4 princípios, 4 dicas que nós temos aqui no Salmo 126, para nos ajudar a não parar nessa caminhada, a continuar para sermos então o espetáculo que Deus espera que você seja. Pergunta para quem está do seu lado, você quer ser esse espetáculo mesmo? Então o Salmo 126, ele nos dá umas dicas aqui. Tá. O Salmo 126 vai nos dar umas dicas, elas me ajudaram muito, e eu quero compartilhar com você. A primeira dica que eu percebo aqui, no Salmo 126, para você e eu não pararmos nessa caminhada, para a gente não jogar fora o nosso ministério, o nosso chamado, a nossa vida com o Senhor, primeira coisa, aprenda que a sua vida é feita de muitas fases. Repete comigo, fases. Há uma grande diferença entre fase e história. Guarda isso. Há uma grande diferença entre batalha e guerra. Há uma grande diferença. Há uma grande diferença entre foto e filme. Sim ou não? Nós precisamos pensar, irmãos, que uma fase da minha vida é só uma batalha. Ela não é a guerra toda. Uma fase da minha vida é só uma foto. Ela não é o filme inteiro. Uma fase da minha vida é só um capítulo, ela não é a história inteira. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você esteja vivendo uma fase ruim, e muitas pessoas nesse momento ruim jogam fora a história toda. Olha o que a Bíblia diz. Você vai, em algum momento, estar andando e chorando. O Salmo 126 está dizendo isso. Mas ele não diz que essa é a sua história, né, Pedro e Fábio? Tudo bem? Ele não diz que essa é a sua história. Ele diz que daqui a pouco você vai voltar e vai estar colhendo seus feixes e rindo demais da conta. Mas a Bíblia diz, é só uma fase.
Você não precisa, o diabo vai tentar te fazer acreditar que o momento difícil é a sua história. Sabe o que o diabo faz, irmão? Ele pega uma pessoa ruim lá da sua célula, um que desistiu, um que abandonou, uma pessoa que fala mal de você, e ele diz assim: todo mundo te odeia. Ele faz isso. Ele torna a fase a sua história. É mentira. Fase é só fase. Ô irmão, a minha vida, se eu fosse te contar de fase ruim da minha vida, eu ia passar a noite inteira só falando das ruins. Mas eu também posso te falar de fase boa, e muitas delas. Mas são fases, eu preciso entender isso. Um dia Deus fala com Jeremias e diz: o que você está vendo? Ele diz: eu estou vendo uma vara de amendoeira. Ele fala: você viu muito bem, eu velo por cumprir a minha palavra. A vara de amendoeira era o sinal das fases novas que se iniciam. A amendoeira é conhecida como a despertadora. Quando ela brota, é sinal que uma nova estação está surgindo. Então Deus fala para ele: muito bem, Jeremias, você vem sofrendo demais. Tudo bem, é isso mesmo, você viu a vara de amendoeira? Legal. Eu estou te dizendo, tem nova fase para você, não desiste, não abandona. E é interessante você perceber, irmão, que a vara que vai sinalizar a autoridade de Arão também é de amendoeira. É como se ele dissesse: você quer ser um líder, você quer ser um profeta, você quer ser um sacerdote, entenda a amendoeira. Entenda que tem fase boa, fase ruim, é normal. Mas não jogue fora a sua história por causa de uma fase ruim. E não defina a sua história por causa de uma fase boa também. E essa mesma vara de amendoeira depois é colocada lá dentro da arca, você se lembra? Quando você vai lá para a intimidade do Senhor, você encontra o quê? Ele te dizendo: tem nova fase para você, fique tranquilo. Está difícil agora? Fique tranquilo. Agora, sabe o que é pior, irmão, do que você estar numa fase ruim? Quantos aqui já passaram por fases ruins? Levanta a mão. Quantos aqui podem dizer que estão numa fase ruim? Levanta a mão. Graças a Deus ninguém levantou a mão. São as duas irmãs ali, pecadora. Brincadeira. Mas sabe o que é pior do que você estar numa fase ruim? É você encontrar um irmão numa fase boa, no caminho. Porque esse caminho é de duas mãos, é o que a Bíblia está dizendo. Um está andando e chorando, o outro está voltando e rindo, não é assim? Aí vai você por aqui, ó: ô Senhor, meu Deus, minha célula, meus líderes, está difícil, está complicado. Ah, ninguém me visita, o pastor não está vendo que eu estou sofrendo, a sogra foi morar lá em casa, a coisa está horrível. Aí você vai aqui, ó: perdi meu emprego, a crise está feia. Ah, o pior não é isso. O pior é que vem um irmão do lado de cá: aleluia, glória a Deus, irmãos. Aí te encontra: ô irmão, Pai do Senhor, deixa eu te contar um testemunho, uma bênção, uma vitória. Obrigado pela oportunidade, irmãos. Ó, seguinte, eu estou aí, Deus me deu um emprego, estou ganhando 10 vezes mais do que eu ganhava. A coisa está boa e você está ali, perdeu seu emprego. O irmão está aqui falando: ô, gente, multipliquei minha célula, esse ano multipliquei minha célula 5 vezes. E a sua célula está ali minguada, com 2, 3, 2, 3. E você sabe que um é Judas ainda. Senta à mesa. O pior, irmão, é a comparação. O pior é isso. Mas a verdade é que em algum momento, se você for fiel e continuar, e assim acontece em toda a história e todo espetáculo, ela passa a ficar boa. A gente só não pode largar. Nós só não podemos abandonar. Nós não podemos dizer: acabou. Ô irmão, se eu for te contar quantos motivos eu tive para ir embora de Laranjeiras, quantos motivos eu tive para sair de lá correndo. Sabe o que acontecia comigo? Eu chorando aqui no caminho, ó: Senhor, me dá um filho aí, vai. Revoga aquela sua palavra lá. Tem como não? Tem como ser igual aquele negócio de Abraão, entrega, depois o Senhor devolve? Tem como não? Por favor, eu estou indo aqui, ó. Aí vem o irmão daqui: pastor, tem uma notícia boa para te dar, aleluia, glória a Deus. Minha irmã, aqui, ó, engravidou. E eu falo assim: eles nem são casados, esses miseráveis, nem são casados. Está no pecado. Eu falava: ô Senhor, não consigo nem me alegrar com os irmãos. Dá para mim esse filho. Aí daqui a pouco vem um: ó, pastor grávida, gêmeos. Aí eu falo: ô Senhor, 2, dá um para mim aí. Pior não é você estar numa fase ruim. Aí você vem para um encontro desse aqui, pastor. Aí você sabe que a coisa não está boa, a arrecadação caindo, o povo saindo fora, rachando, abrindo igreja. Aí você encontra um outro falando: a minha não, está bombando, a coisa está boa. O mais difícil, irmão, de estar numa fase ruim, é quando a gente
é tentado por Satanás a comparação. A comparação é sempre injusta, é sempre diabólica. Tome cuidado com isso. Tem gente dizendo que está se inspirando, mas está invejando, está se comparando. Não pode, não. Inspirar é diferente. Então nós podemos olhar para as pessoas que estão dando certo e nos inspirar. Mas lembra, é só uma fase e vai passar. Amém? Vai passar. Fala para quem está do seu lado, quando você casar, Sara, fique tranquilo. Vai passar. Já pensou se a gente jogasse fora José do Egito porque ele estava numa fase ruim? Já pensou? Você pensou você vendo um rapaz correndo pelado e gritando, pega estuprador? Você ia falar, isso aí não vai dar em nada, ó, vai para a cadeia. Era José do Egito. Pegasse Gideão lá, covardemente, malhando trigo, você ia dizer, não vai dar em nada. Mas Deus olha e diz, é só uma fase, vai passar, eu vou levantar, vai ser poderoso, vai ser um líder de célula, vai explodir, vai acontecer. Não julgue a sua história por causa de uma fase. Amém? Não julgue, nem a sua, nem a de ninguém. Vai passar. E aquele irmãozinho que estava rindo demais, né? Daqui a pouco vai chorar um pouco também. É um ciclo. A segunda coisa que esse salmo me ensina é que o lugar da sua maior crise pode se tornar o lugar da sua maior vitória também. Porque se você reparar, irmão, o texto está dizendo, o mesmo caminho que você vai andando e chorando, é o mesmo caminho que você volta agora rindo, se alegrando e colhendo os seus feixes. Porque tem muita gente que depois de sofrer, depois de passar uma fase ruim, sabe o que ele quer na fase? Ele quer mudar. O problema é o caminho, pastor. O problema é a igreja. O problema é o meu líder. O problema é a minha célula. O problema são os meus discípulos. O problema é minha esposa. O que esse texto está dizendo para nós é esse mesmo lugar que você está vivendo a sua maior crise pode vir a se tornar o lugar da sua maior vitória. Irmãos, eu falei aqui para vocês das coisas boas que eu tenho vivido em Laranjeiras. Mas eu poderia te dizer, lá eu vivi os melhores momentos da minha vida. Mas lá também eu vivi os piores momentos da minha vida. Os piores. Naquele mesmo lugar. E agora eu tenho tido a alegria, irmãos, de ver aquela mesma cidade que foi conhecida como uma cidade que matava muitas pessoas. Outro dia encontrei com uma pessoa, ele falou, você é de Laranjeiras? Ele falou, eu saí de lá, ele falou o ano, ele falou, eu vim embora para não morrer, porque lá matavam muitas pessoas. Hoje é uma cidade abençoada, mas lá matavam muitas pessoas, é uma cidade muito perigosa. E agora eu vejo as pessoas falando dessa mesma cidade, dizendo, agora nós vemos a ação de Deus, uma cidade que está experimentando um avivamento. Mas é a mesma cidade. Você não precisa de uma célula nova, você não precisa de um líder novo, de um pastor novo, de um casamento novo, seja o que for. Você precisa ser fiel naquele caminho, porque nesse mesmo caminho, nesse mesmo lugar, Deus pode reverter a sua história ali mesmo. O lugar da sua maior crise pode ser o lugar da sua maior vitória. Isaac está lá, Gênesis capítulo 26, verso 1, e diz, aquela terra estava com fome, aquela terra estava necessitada, estava uma terra muito complicada. E a Bíblia diz, e nessa mesma terra, Isaac semeou e colheu 100 vezes. É a mesma terra, é o mesmo lugar. Só que agora, ele está experimentando uma prosperidade que ele não esperava, talvez, experimentar. José do Egito, qual foi o pior lugar para José? Qual foi a pior terra para José? Onde foi que ele mais sofreu? Onde foi que mais xingaram ele? Onde foi que mais machucaram ele? O Egito. Aí então, a Bíblia diz que depois, quando ele tem o segundo filho, Efraim, qual é o nome, o que quer dizer o nome dele, Efraim? Ele diz, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. É o mesmo lugar, é a mesma formiga, é a mesma laranjeiras, é o mesmo discípulo que me fez mal, é o mesmo casamento que eu sofri tanto, são os mesmos filhos que fizeram tanto eu sofrer, mas agora eu tenho prosperado nessa terra, que era a terra de aflição, agora se tornou uma terra de prosperidade para mim. É o mesmo lugar. Toma cuidado. Tem gente
acabando, abortando um projeto de Deus, porque está num momento difícil. Abortam, abandonam, largam. E Deus queria fazer naquele mesmo lugar uma coisa muito linda. Deus queria fazer ali mesmo. Então tome cuidado, porque o lugar da sua maior crise pode ser o lugar da sua maior vitória. É só a gente ser fiel e continuar nesse caminho. Amém? Outra coisa que eu aprendo no Salmo 126 é que sempre haverá sementes em minhas mãos. Sempre. Você sempre vai ter semente. E é interessante, irmãos, que o texto vai dizer que a semente está na mão da pessoa enquanto ela chora. Aquele que vai andando, chorando e fazendo o quê? Semeando. Não é interessante que a semeadura está associada ao tempo difícil? Não é interessante que quando o salmista vai falar sobre semente, semeadura, está dizendo exatamente no tempo mais complicado. Ô, irmão, eu quero confessar para você, quando eu estou vivendo um tempo difícil, uma coisa que eu não quero fazer é semear. Eu não quero. Eu quero ficar na minha. Eu não quero lançar semente. Eu queria receber semente. Lembra que eu falei para você que eu entreguei o meu filho no altar? Depois de alguns anos, Deus deu ele para nós de volta. Ele nos deu. E o Lucas, meu filho se chama Lucas, ele tem 1 ano e 5 meses agora. Então o Lucas nasceu prematuro, e o Lucas ficou 28 dias na UTI. Morre, não morre. Depois ele veio para casa, ficou 1 mês em casa, e aí o diagnóstico dele foi, ele tem um tumor no cérebro, ele tem uma má formação no crânio e ele tem hidrocefalia. E aí nós fomos com o Lucas para a cirurgia. Aí volta da cirurgia, uma cirurgia extremamente agressiva, 14 pontos na cabeça, abre o cérebro, o abdômen dele também. Voltamos para casa. Alguns meses depois, temos que voltar de novo para o hospital, porque parou de funcionar aquilo que eles fizeram lá, a válvula, tudo parou de funcionar. Voltamos para lá com ele. E eu me lembro, irmãos, porque esse foi um ano muito cansativo para mim, ano passado. Extremamente cansativo, porque nós não dormíamos, o tempo todo era essa preocupação com ele, como ele está, como é que vai ficar essa situação com o Lucas. Então, num dia, nós estávamos ali na UTI, e eu estava sentado, o Lucas estava lá operando, na segunda cirurgia já. E eu já não estou aguentando mais, irmãos, porque além disso tudo, toda essa correria com ele, nós tínhamos a igreja, e a igreja crescendo, e muitas coisas para a gente cuidar. E aí eu estou sentado um dia ali, cansado demais. Aí um casal começou a chorar assim, que era uma sala de espera, e tinha um casal chorando assim, encostado na parede. E eu ouvi o Espírito Santo falando comigo, vai lá orar com eles. Irmão, a minha resposta foi imediata. Eu é que preciso de oração, Senhor. O senhor não está entendendo, não? Eu é que preciso. O que eu posso falar para uma pessoa dessa? Vou dizer o quê? Eu sou pastor, vou orar pela cura do seu filho, o meu está lá sendo operado? Que tipo de semente tem na minha mão? Não tem nada. Então Deus foi muito sério comigo. E Ele falou, tá, é o que está na minha palavra. Eu sou fiel para dar semente e para aumentar a sementeira, está na sua mão. Eu deixei sementes na sua mão. Aí eu fui lá, irmãos, todo sem graça. Sabe aquela criança que a mãe fala, vai pedir perdão, e ele não quer ir? Eu falei, vou lá. Fui lá, irmão, e comecei a orar com esse casal. E foi tão lindo que Deus fez ali. Aí eu olhei e tinha mais um monte de gente assim, esperando. E aí eu e minha esposa fomos e oramos com um por um deles ali na UTI. E ministramos e falamos do Senhor, falamos da nossa fé. E eles perguntavam, o que vocês estão fazendo aqui? E nós contávamos o que é que o nosso filho estava passando. E eles ficavam impressionados, diziam, e como vocês encontram forças para poder ajudar a gente ainda em um momento tão difícil? Então a gente podia pregar Jesus, encaminhá-los para as células. Isso aconteceu em Curitiba. Nunca vai faltar semente na sua mão. Sabe o que falta? Às vezes falta vontade. Às vezes vai faltar para nós a disposição. Às vezes vai faltar para nós a visão de enxergar ela na nossa mão.
Um momento difícil, irmão, eu não quero lançar semente. Eu gostaria que alguém me desse. Mas quando eu olho para Jesus na cruz, ali pregado, morrendo por causa do meu pecado, e ainda assim, ele ali pregado, momento difícil. Olha para o lado, tem um ladrão ali, joga uma sementinha nele. Hoje mesmo vai estar comigo lá. Momento mais difícil, e está lançando semente. Como é que eu vou parar de lançar semente? Eu acredito que hoje nós temos aqui pessoas vivendo momentos muito difíceis. Pastor, como é que eu posso ser um líder de célula? Olha como é que está a minha família. Como é que eu posso ser um líder de célula, pastor? Olha como é que está a minha condição financeira, o senhor sabe. Como é que eu posso? Eu quero afirmar para você, você pode, porque Deus colocou sementes em suas mãos. Ele está colocando. Está lá aquela menininha, lá na casa de Naamã. Pensa, irmão, a situação daquela menina. Os pais mortos. Aquela menina está ali como escrava, na casa de Naamã, o cara que mais fez mal para ela e para a família dela. Ô irmão, aí Naamã dentro de casa tira a roupa e está lá, podre, apodrecendo de lepra. Se fosse um de nós, talvez se fosse um de nós, pensa, matou sua família, acabou com tudo, te trouxe escravo, está lá. Talvez se fosse um de nós, ia dizer que apodreça, que morra desse jeito. Fez tanto mal para mim, olha aí, ó. Nós temos uma mulher na nossa igreja, que ela é líder de célula da amante do marido dela. Ela falou, pastor, eu vou lançar uma semente ali. Eu vou lançar. A minha raiva vai ser assim. É assim que eu vou acabar com a raça dessa mulher. Eu vou lançar uma semente nela. Vou dar uma sementada na cara dela. Acho que é essa a vontade dela. A menininha fala assim, oxalá o Senhor conhecesse o profeta que há na minha terra. Eu vou lançar semente nesse homem podre que está morrendo e que faz mal para tanta gente e joga semente. Onde é que estão as pessoas que estão te fazendo mal? Onde é que estão as pessoas, irmãos, que estão apodrecendo? Você conhece elas. Ah, mas veja a minha condição. Lança semente. Eu tenho uma coisa para te dizer ainda. Nós, ainda olhando para a Bíblia, nós vamos perceber que a nossa semente deve ser feita ainda mais nas áreas que nós mais precisamos. Elias chega na casa da viúva e fala, faz uma semeadura aí, comida. Não, não posso. Não posso, o que mais me falta é comida. Faça uma semeadura de comida aí. Mas eu não tenho. Eu tenho para comer e para morrer. O que eu mais preciso agora é comida. Elias está querendo ensinar para ela esse princípio. O que você mais precisa é o que você mais precisa semear. Pastor, estou sem dinheiro. O que você precisa semear? Estou me sentindo muito sozinho. O que você tem que semear? Vai ser amigo de alguém, vai fazer companhia para alguém. Vou te contar um testemunho, irmãos. Ano 2000 eu morei em Londrina. 2000 acho que é. E aí eu morava, eu e mais 3 ou 4 seminaristas ali. Eu já estava estudando ali, fazendo pré-teológico lá em Londrina. E aí um dia eu voltei, cheguei à noite em casa. Então nossa situação era bem precária, sabe? Uns não tinham arrumado emprego, então a gente não tinha muito nem o que comer, para pagar a conta era difícil. Aí a igreja lá dava uma cesta básica para a gente. E aí esse dia eu cheguei, me troquei, e a hora que eu pensei que eu ia deitar, o Espírito Santo falou comigo, eu quero que você saia. Tá bom, levantei, pus a roupa, avisei meus amigos, falei, eu vou sair. Ele falou, mas não, antes você vai lá na despensa. Fui lá. Olhei a despensa na expectativa que Deus multiplicasse a despensa. Estava feia a coisa. E aí ele falou assim comigo, pega essa lata de sardinha aí. Ô irmão, a sardinha era iguaria para nós. Pensa num seminarista esfomeado. A sardinha era iguaria, era o que a gente tinha de melhor para mistura. Vocês falam mistura aqui? É mistura? É mistura, nossa senhora, mistura. Não dá para pegar um negócio de óleo? Não, vai sardinha. Peguei a sardinha. Pus no bolso a sardinha, saí andando lá em Londrina com a sardinha no bolso. Pensa coisa mais linda, né? Aí saí, fui subindo assim, cheguei quem conhece ali, cheguei ali perto do terminal urbano,
Tem uma praça ao lado, assim, madrugada ali, é cheio de homossexual, prostituta, é bem complicado ali. Eu entrei ali, fui andando, sardinha no bolso. Aí uma moça me abordou, falou, oi, como que é seu nome? Eu falei, meu nome é Cezinha. Ela falou, e você está aqui para quê e tal? E eu percebi, eu falei assim com ela, olha, eu estou estudando para ser um pastor, eu queria falar para você do Evangelho, posso falar com você? Ela falou, pode. Aí sentei, comecei a falar com ela, bem aberta assim, tem aquela pessoa que já está pronta mesmo, né? E ela estava, eu falei com ela, e ela baixou a cabeça e falou assim, ô Cezinho, estou envergonhada demais. Falei, por quê? Ela falou, na verdade eu não sou prostituta, mas eu tenho um menino. E eu tenho um menino lá em casa e eu preciso dar de comer para esse menino. Então eu pensei, a única coisa que eu posso fazer. E aí ela me disse. E eu saí hoje com a expectativa que eu fizesse qualquer coisa, nem que fosse só para eu comprar uma lata de sardinha. Eu falei, ô irmã, irmão, daí eu puxei aquela lata de sardinha do bolso, acho que ela falou, que tipo de louco anda com essa lata de sardinha, né? Eu falei, tá aqui, uma lata de sardinha, entreguei para a moça. Um tempo depois, essa história é bem longa, eu vou resumir ela bem para você, mas um tempo depois, nós levamos um mendigo para morar com a gente, um rapaz que morava na rua. E aí a coisa só piorava, porque eu já tinha dado a sardinha, agora trago um mendigo que come pra caramba, e a coisa só piorando. Mas resumindo muito, esse rapaz foi morar com a gente, não tinha documento, nós tiramos documentos dele, seu Luiz, o nome dele. Um dia, o seu Luiz chega na nossa casa com várias sacolas de comida, muita comida. Frango, irmão, frango para nós, que é isso, frango? Não sabia nem que era frango mais. Frango, entrou lá na nossa casa. E eu, bem crente, olhei e falei, roubou alguém esse miserável. Ele roubou alguém, certeza. E aí ele vem e fala para nós, vocês me ajudaram. E aí com o documento que vocês tinham me dado, eu tinha um dinheiro, sei lá se era um fundo de garantia, eu não sei o que é. O que eu sei, irmão, é que aquela semeadura, lá que eu fiz, lá de sardinha, depois veio a ser para nós um dos maiores milagres que eu já vi. Um mendigo sustentando a nossa casa. Você já foi sustentado por mendigo, não? Há sementes nas suas mãos, amém? Lança ela. Não está bom, lança. Está bom, lança também. Tá bom? Vamos lançar a semente. A Bíblia diz andando, chorando e lançando semente. Amém? E por último, a Bíblia diz, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Há uma promessa aqui. A promessa é que em um momento nós vamos voltar trazendo feixe. Amém? Essa é uma promessa, alegre, feliz. Mas a Bíblia está garantindo isso para aquela pessoa que não para aquele que vai andando e chorando. Então, o último ponto do Salmo 126, para mim, a última coisa que ele me ensina é: continue andando, ainda que chorando. Não pare de andar, não. Não para de andar. Não pare a sua caminhada. Porque a vontade que a gente tem quando a gente chora, irmão, é arrumar um canto e sentar. É arrumar um lugar onde ninguém perturbe a gente. Eu me lembro quando estava com o Lucas lá na UTI, no hospital. Eu me lembro de quantas ligações eu recebi, eu não queria atender. Eu não queria falar, eu queria chorar, mas eu queria ficar quieto no meu canto. Eu quero parar, eu quero estacionar, eu quero ficar no meu lugar e chorar, me deixa chorar. Era isso que eu queria falar para as pessoas. Me deixa chorar, mas eu não quero chorar andando, irmão. Eu não quero chorar andando, eu quero chorar sentado, parado. É isso que Davi faz em Ziclag. A coisa está difícil, problemas com sua família, roubaram, sequestraram todo mundo, colocaram fogo. A Bíblia diz que Davi senta e chora até não ter mais forças. E o que acontece? O povo quer matar ele, quer tacar pedra nele.
Chorar não é pecado. Chorar não é errado. O errado é parar para chorar. Aí então depois você vai ver 1 Samuel capítulo 15, o mesmo Davi, que um dia ele parou para chorar e quase foi apedrejado, é o mesmo Davi agora em 1 Samuel capítulo 15, quando Absalão toma o governo ali, é o mesmo Davi. A Bíblia diz, e Davi ia chorando e andando e subindo o Monte das Oliveiras. Ele aprendeu. Nós não podemos parar, irmão. Eu estou vendo muito crente, eu estou vendo muito líder, eu tenho visto muita gente, não está fácil. Pastor, está aqui. Lá em Laranjeiras, nós damos uma bolsinha. Quando a pessoa multiplica, vira líder, nós damos uma bolsinha assim para ele, escrito líder de célula. Irmão, eu não aguento mais, a pessoa está sofrendo, ela vem, está aqui minha bolsinha de líder. Põe fogo nisso aí, miserável. Está aqui minha bolsinha. Eu falei, o que é isso, rapaz? Estou numa fase difícil, não dá não, eu vou parar. Que parar o quê? Continue andando. Entulhar o meu poço. Tá bom, eu vou arrumar isso aí, eu vou arrancar o entulho, mas eu não vou parar. Irmão, eu gosto de pensar na ideia de que Deus esfrega na cara do diabo aqueles homens e mulheres dele que são perseverantes. Ele falou, eu vou deixar você fazer com Jó, para te provar que não vai parar ele. Para te provar que ainda que chorando, ele vai seguir andando. Que ele não vai parar. Ele não vai ficar estacionado. Eu creio, irmão, numa geração que continua caminhando, ainda que chorando, ainda que sofrendo, ainda que passando por maus momentos, ainda que vivendo crise. E aí, irmão, está o segredo. Porque se você quer em algum momento fazer a curva e voltar rindo, colhendo seus feixes, você precisa continuar caminhando. Porque tem gente que senta, chora e fala, o meu momento vai chegar. Não vai. Você tem que continuar andando. Você tem que continuar caminhando. Muitos líderes têm feito isso, eu vou abandonar. Irmãos, eu tenho dito isso. Nós fazemos parte de um reino inabalável, amém? Você faz parte? Está na hora dos líderes desse reino inabalável se tornarem também inabaláveis. Cria em mim, ó Deus, um espírito inabalável. Coloca dentro de mim isso aí. Quando Moisés olha para a sarça, Deus quer falar com ele através daquela sarça. E a sarça pega fogo. Mas a grande coisa daquela sarça não era pegar fogo. A beleza da sarça é que ela queimava, ela tinha fogo, mas ela não se consumia. Nós temos um congresso lá em Laranjeiras, se chama Incendiários. É demais, é muito bom. Mas eu tenho falado para o nosso povo, pegar fogo não é o segredo. O segredo é pegar fogo hoje, amanhã, depois e continuar queimando. O grande segredo daquela sarça é que ela queimava e queimava e queimava e não se consumia. E o fogo vinha e não fazia ela parar. E vinha a crise e não parava. O grande segredo da sarça não é pegar fogo. Qualquer sarça pega fogo. O segredo da sarça é pegar fogo e não se consumir. E não ser destruído. Esse, para mim, é o grande segredo. Quando nós fomos para a segunda cirurgia do Lucas, então nós estávamos saindo, nós estávamos numa reunião com líderes, numa chácara, e eu recebi a notícia lá. Nós éramos mais de 300 ali, era um retiro, eu não me lembro o que era. E eu recebi aquela notícia, e então Deus falou comigo tão forte, Ele não me garantiu nada, e eu fui lá para a frente da igreja, a minha esposa foi embora, ela foi arrumar as coisas, porque a gente tinha que correr para levar o Lucas, e eu fui lá para frente, na frente dos meus líderes, e falei assim, eu quero prometer para vocês uma coisa, quero que vocês ouçam isso de mim, eu prometo para vocês, eu estou indo para Curitiba amanhã, o médico me disse que é muito arriscado, eu estou indo para lá amanhã, vou colocar meu filho numa mesa de cirurgia, vão abrir ele, vocês sabem já o processo. Eu estou prometendo para vocês, se por algum motivo Deus resolver levar o Lucas, domingo que vem, vocês vão me achar nesse mesmo púlpito pregando para vocês. Porque eu sou uma sarça
levantada por Ele. E eu não vim para queimar 7, 8 anos. Eu não vim para queimar esse tempinho que eu estou aqui, não. Eu vou queimar até o fim da minha vida. Que eu vou andar e chorar. Eu posso chorar, mas eu não paro de andar. Em algum momento eu faço a curva, irmão. Vai chegar a hora da sua curva, amém? Vai chegar essa hora. Só não pare de andar porque está chorando. Não para de andar, não. Deus é bom. Servir a Ele é a melhor coisa que tem. Ele é a melhor coisa. Se a gente parar, irmão, digno do que nós somos. Que filme é esse? Que acaba antes do fim. Você já esteve assistindo algum filme? Aí no final, você não viu o final dele? Já aconteceu isso com você? Que espetáculo é esse? Estou vendo lá, de repente, o ator principal morre. Ué, e aí? Acabou? Acabou. Já acabou uns filmes assim, você fala, não sei nem por que eu assisti esse filme chato pra caramba. Olha o final, souberam fazer o final não, já aconteceu com vocês? Espetáculo não é assim. No espetáculo, termina o mocinho e a mocinha junto, não é assim? E eles estão felizes ali, a coisa é boa. Dê um final bonito para o seu espetáculo. Vai até o final, ouça do seu pai, ouça do seu Deus. Entra aí, filho amado, vem cá, você foi fiel mesmo. Pode colher os seus feixes agora, está tudo bem. Amém? Queremos isso? Amém? Quantos não querem ser a Sila? Fala para alguém, você quer ser a Sila, irmão? Eu não quero não, eu quero ser o espetáculo que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Vamos orar? Vamos orar, você pode ficar à vontade aí como você preferir. Do jeito que você se sentir melhor. Eu quero orar por mim, eu quero orar por você. Quero pedir a Deus que nos dê força, que nos ajude a caminhar quando as coisas vão mal, que nos mantenha com os pés no chão quando as coisas vão bem. Feche os seus olhos e fale com o Senhor. Talvez você, nessa noite, entrou aqui tão desanimado, com sua célula, com seu ministério, com sua vida, seu casamento. Talvez você entrou aqui hoje tão desanimado, chorando, sentado, sem semear. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui, mesmo que ainda chorando, mas vai sair daqui de pé e lançando semente, em nome de Jesus. Garantindo que a Bíblia diz, ainda que chorando, eu sigo lançando minhas sementes, fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer, fazendo aquilo que Ele me convidou, cumprindo o meu chamado como cristão. Eu quero orar por você, meu irmão, que tem chorado bastante. Eu quero orar por você, meu irmão, que tem pensado em desistir. Eu quero orar por você, minha irmã, que não tem mais acreditado que as sementes estão em suas mãos. Eu quero orar por você, minha irmã, que acha que não é essa igreja, não é esse casamento, não é essa família, não é esse trabalho, não é essa faculdade. Deus quer te fazer prosperar no lugar da sua aflição. Quero profetizar hoje, Efraim, Deus me faz prosperar na terra da minha crise, no lugar da minha maior dificuldade, no lugar da minha maior luta. Nesse lugar Ele vai me fazer prosperar, eu creio. É o mesmo caminho. Peça perdão ao Senhor pelas comparações. Peça perdão a Ele pelas frases de derrota que você mesmo diz. Não, você diz talvez não vai dar certo, eu não vou conseguir, isso aqui não vai dar em nada. Olha essa célula, acho que vai ser melhor fechar, vai ser melhor entregar, vai ser melhor eu largar esse negócio de ser pastor. O Senhor está te chamando hoje, continue andando, ainda que chorando, continue caminhando, ainda que em crises, em dificuldade, continue caminhando. Eu sou o seu Deus, eu não te deixei. O melhor de tudo, irmão, é que Ele não deixou a gente. O melhor de tudo é que Ele continua do nosso lado. Ele continua, Ele está com a gente. Como é que eu vou parar? Como é que eu poderia parar?
Se Ele não parou, Ele continua andando. 1 Pedro diz que nós deveríamos seguir as suas pisadas. Isaías 53 vai dizer que por suas pisaduras somos sarados. Ele não parou de andar, Ele não parou de pisar, Ele não parou de caminhar. Não pare também. Não dá para parar, irmão. Não dá para largar. Não me importa a crise ou a luta que nós venhamos a viver. Como é que eu posso parar? Como é que eu posso abandonar? Declare isso ao Senhor. Diga a Ele: Senhor, eu quero tornar as minhas lágrimas, eu quero torná-las, ó Deus, um meio para irrigar as minhas sementes, porque eu não vou parar. Eu vou lançar semente debaixo de tanto choro, e ainda que seja um choro, ó Deus, tão forte, eu vou tornar isso um meio de irrigar essas sementes. Eu creio que nessa cidade, eu creio que nessa célula, que nessa família, eu ainda vou ver, ó Deus, uma coisa tão linda, tão maravilhosa. Um espetáculo vai acontecer. A história que o Senhor escreveu vai ser vivida, em nome de Jesus. Se derrame na presença do Senhor, na presença do Senhor, na presença do Senhor, na presença do Senhor.